Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas, 2 minutos. Boa tarde. Boa tarde, 1 hora, 2 minutos. Anota aí, dia 13 de junho, sexta-feira 13. Vige. O que é que espera essa sexta-feira 13, depois de um dia 12, dia dos namorados, véspera de São Santo Antônio. Santo Antônio casamenteiro. Tu ficasse, se desse bem ontem, outro se lascou, ficou sozinho de novo, nesse meio mundão. Mas calma que tudo acontece ou nada numa sexta-feira à noite. Mas depois da sexta vem o sábado, né? Então, tá tudo certo, né? Boa tarde pra você. Brincadeiras à parte, olha só. Olha nosso clima agora da nossa cidade. Temperatura em 26 graus. Temperatura bem gostosa, né? Probabilidade de chuva, 96%. É por isso que tá chovendo. Tony Medeiros não foi arrumar o guarda-chuva para Edjane. Se molhou toda. Ventos a 11 km por hora e umidade relativa do ar em 97%. Ou seja, não lave a roupa não hoje, que não vai dar certo, vice? Não lave não a roupa. Deixa. Você teve 2 dias que São Pedro deu para você essa semana. Joiado para você lavar a cueca, a calcinha, o sutiã, a camiseta, tudo. Mas hoje não é dia não. Não lave não, que não vai dar certo não. Olha só, gente, brincadeiras à parte, é o seguinte, tema de hoje, dicas e alertas para evitar traumas, acidentes de trânsito e queimaduras, principalmente nesse período junino. Quem está comigo aqui é Edjane Negrão, enfermeira, coordenadora da enfermagem do Hospital de Emergência do Agreste, também o jornalista Tony Medeiros, assessor de comunicação desta respeitada entidade aqui de saúde da nossa cidade, da nossa região, porque não dizer, claro, que o Hospital de Emergência do Agreste não atende somente a Arapiraca, mas sim essa macro-região aqui, compreende mais de 40 municípios, né? Edjane, boa tarde, seja bem-vinda. Tony Medeiros, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Mais uma vez, muito obrigado aí pela concessão da entrevista, pela participação de vocês aqui. Boa tarde. Não precisa brigar não, né? Boa tarde, André. Boa tarde, Edjane. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Saúde em Foco. É que eu sempre digo, André, sou fã do programa já há muito tempo, desde que o conheço, e é muito importante um programa como esse, com essa credibilidade, estar trazendo profissionais tão competentes que atuam no cotidiano, que tem na rotina de vida salvar vidas no Hospital de Emergência do Agreste. Perfeito. Edjane, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nossos ouvintes, né, no programa Saúde em Foco, com André Pepes. Boa tarde, Tony. Obrigado pelas palavras, Tony. Mas tá devendo o guarda-chuva, né? Só tá devendo o guarda-chuva. Faltando 10 minutos para terminar o programa, eu corro lá e compro um para nós. Muito bem. Edjane, eu tive essa semana a oportunidade de ir aqui no Hospital de Emergência do Agreste falar com um médico amigo e a gente percebe um movimento. Gente, vocês não têm noção, né? E conversando com ele, né? Ele disse assim, André, ainda tá ameno. Isso foi quinta-feira à noite. Isso ainda tá ameno. Você quer ver, é amanhã. Amanhã, irmão. Amanhã o bicho vai... Não, foi quarta-noite que eu estive lá, quarta-noite. Ele disse, hoje ainda está ameno. Eu digo, rapaz, tá ameno, tá desse jeito. Ele disse, e assim, André, a tendência, pela experiência que nós temos aqui, a tendência que... Vamos lá. Nós tivemos alguns acessos aqui, gente, tá? Isso é para chamar a atenção de você, pai, mãe, pai de adolescente, pai de criança, tá? Pai de jovens que gostam, que acham que a gente tem 7 vidas que nem gato, né? Só para você ter ideia. Em junho de 2024, foram feitos 56 atendimentos em queimaduras no ano passado, gente, tá? 56 atendimentos. Em junho de 2023, 42 atendimentos, ou seja, no ano passado já teve mais que 2023. Né? Corpo estranho no olho,
fagulhas também, né? Pra você ter ideia, provocada aí pelas fogueiras. Choque elétrico, choque ao acender, churrasqueira e fogueira. O zagueiro Lúcio, não foi, Marcão? O zagueiro Lúcio, que mora em Brasília, no Distrito Federal, entrou numa dessa aí, comprou uma churrasqueira caseira, foi acender e teve algumas queimaduras importantes na face, tá? Só pra você ter ideia, para como a gente que não sabe, rapaz, tu não sabe acender, não acha que jogando álcool lá e jogando fósforo lá vai dar certo, não. Procura saber como é que funciona o negócio, né? Porque desse jeito eu acendo também, mas pega fogo na casa todinha. Tá entendendo? Você não tem ideia do que isso pode causar. E outras coisas a mais aqui que a Edjane e o Tony vão repercutir com a gente ao longo desse programa, tá? Um abraço aqui, inclusive, aos profissionais do Hospital de Emergência do Agreste, os médicos, os técnicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, né? Maqueiros, todo o pessoal de retaguarda também, 3º Batalhão de Polícia Militar, 7º GBM, SMTT e também do SAMU, né? Muito obrigado aí pela audiência de vocês de sempre. Tony, a gente tá, não vamos brincar de chovendo no molhado, porque é até uma piada de mau gosto nesse tempo. Mas é necessário esse alerta para que as pessoas tenham noção de que fogo não é brincadeira. Exato, André. E uma preocupação gigante de todos os profissionais no Hospital de Emergência. Acredito que todos os profissionais na área da saúde é justamente com esse manuseio, que muitas vezes para as crianças, para os idosos e para aqueles adultos que são um pouco mais afoitos, né? Empolgados, e aí quer brincar com a fogueira, quer brincar com os fogos de artifício, e fogo não é brincadeira. A gente já teve um caso de uma comunicadora já há muito tempo, a Dian Lanes, que ela teve um problema grave na mão com uma chuvinha, porque foi acender uma chuvinha para o filho e estourou. Porque é preciso saber também a procedência desses fogos de artifício. E muitas vezes, em alguns casos, esses fogos são produzidos de forma artesanal, nos quintais de casa, não tem os dispositivos de segurança e essa chuvinha estourou na mão dela numa brincadeira de São João. E aí foi para, na época, ainda a unidade de emergência do Agreste. Então é preciso ter muito cuidado com isso. E é um alerta que a Edjane sempre faz nesses períodos mais festivos em que as brincadeiras se tornam perigosas. Edjane, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, né? É importante a gente alertar, principalmente no mês que é o nosso Natal. Verdade. Né? Para o nordestino, o São João é o nosso Natal aqui. Né? Todo mundo sai, é dia do namorado, dia de São Pedro, dia de Santo Antônio. Quem é que não gosta? Compra roupa de ir pros cantos, né? Compra roupa de ir pros cantos, enfrenta uma fila infeliz nos restaurantes, né? Quando consegue. Eu soube que teve fila aqui, teve fila nas calçadas aqui, dos barzinhos aqui da Ceci Cunha, né? Vamos lá, Edjane, vamos falar sobre essa questão de queimaduras. Bom, pessoal, em relação às queimaduras, né? Como o Tony já falou aí, é um cuidado e é uma preocupação excessiva da gente em relação às queimaduras, principalmente por envolver toda a classe, né? Não importa a idade, mas que a gente tem essa maior preocupação, principalmente com crianças e idosos, né? Então, às vezes, a queimadura é uma queimadura simples, que ela pode ser tratada em casa, né? No primeiro passo que você deve fazer é resfriar a área, né, queimada com água corrente, com um jato que seja um jatinho leve, não um jato suave, né, e deixar em água corrente, por exemplo, se for a mão, né, ou o local que você possa colocar para aliviar a dor, né, mais ou menos uns 10 minutos se puder, né, é importante que fique com a água corrente e não água gelada, porque até a água gelada ela pode prejudicar também a queimadura, que pode piorar o quadro também. Então, não só isso, como remover tecidos, joias, né? Nos casos mais graves, que podem demaciar a queimadura, né? Tem que remover esses utensílios, né? Tecidos, joias, porque podem interferir na hora de retirar. Evitar estourar a bolha, porque muita gente estoura a bolha em casa ainda. Se for estourar, vai ser estourado por profissional no hospital, né? Porque essa proteção da bolha é uma proteção da pele também, de cicatrização, né? Da ferida, que não deixa de ser uma ferida.
E indo para o hospital, né, cobrir com paninho limpo, úmido, né? Evitar alguns erros comuns, como o pessoal faz, né? De estourar bolha, usar pomadas como manteiga, café, creme dental. Pasta de dente, isso. Isso. Eu já ia falar isso. O pessoal faz muito isso ainda e isso com certeza vai interromper, né, ainda o tratamento e vai causar mais dor para qualquer pessoa, para o adulto. Chega lá, adulto chorando, urrando de dor. Mas por quê? Porque fez aquele tratamento achando que ia melhorar, mas não, ele vai piorar, porque no momento de retirada, a gente vai ter que retirar, fazer limpeza com soro fisiológico, né? Dependendo, ou água destilada, que a gente utiliza em relação à sulfadesina de prata, que é uma das pomadas que a gente utiliza, Sim. né, para as queimaduras. Não estou aqui, né, a parte de prescrição médica não, mas é o que a gente Sim, eu conheço utiliza. Essa substância. Então, ela pode ser usada com água destilada, né? Então, e também, né, ter esse cuidado, além de sair, procurar atendimento médico. Quem for, se puder fazer em casa, né, os primeiros socorros, colocar em água corrente e depois deixar com a gente, né, os cuidados. Perfeito. Agora, isso que você falou aí é muito importante. A gente tem uma cultura aqui de fazer, você me lembrou de uma situação que eu vivi quando eu era criança, adolescente, né? Eu morava ali no Prado, Tony. Sim. E morava na rua Teixeira Bastos, uma rua bem também conhecida como Rua dos Timbiras. Mesma rua, você sai ali do Sim, parque, sim, né, Timbira, sim, Rio Branco, sim. e entra assim, enfim. E no meio da tarde, a maluqueirada todinha vinha me chamar pra gente jogar bola na praia do Sobral. Se eu não tenho tamanho de gente hoje ainda, tu imagina com 13, 14 anos. Eu era o cotoco mesmo, né? E era foito. Não jogava nada, mas o pessoal só me chamava porque eu era legal mesmo. Era mais um pra fazer raiva na zaga, né? Completar o Tem time. um corpo ali. Tem um corpo ali. Eu não jogava nada. É como eu não jogo até hoje, né? E depois desse jogo, Edjane, a gente ia pegar jacaré na praia do Sobral. Tu imagina? Era cada onda. Que eu vou dizer um negócio a você, foi Deus que me guardou. Pode ter certeza. Meus pais não sabiam. Eu não tinha medo. Eu sabia nadar. Mas ninguém sabe nadar numa praia daquela, gente. Aquela praia, até hoje, é praia de surfista. Só vai quem tem negócio, né? E nisso tinha um amigo meu da rua lá, e o nome dele era Fon. Eu esqueci o nome dele, mas eu conheci ele como Fon. Era Fon. Mas não é André, não. Não é o André Fon, não. Certo. O fotógrafo. E o André era um negão, gente boa, bem alto assim, gostava muito de mim. E a gente ficava sempre junto para pegar onda. E nessa, a gente viu um negocinho azul boiando assim, lá longe. Ele disse, Peps, é uma bonequinha ali, Peps. Eu digo, não, bicho, eu vou pegar a onda. E eu era bom no jacaré. E pelo menos nisso eu era bom. Certo. Eu era tão bom que às vezes eu ralava o nariz. Eu pegava o jacaré e ia até a beira. Nisso. Até a praia mesmo. Então foi o que eu fiz. Ele foi pegar a tal da bonequinha e eu fui pegar o jacaré e fui pra areia. Quando eu me levanto, lá vem ele, quase chorando, com a mão. Ele tinha embarcado uma caravela. Ele tinha pegado a caravela na mão, né? E a caravela é queimadura, né? E aí ele saiu louco, desembestado pra casa. Olha, a Praia do Sobral pra Teixeira Bastos é longe. E a gente saiu tudo correndo atrás, mas ninguém pegava o Fon, né? E quando a gente chegou na rua, que chegou na casa dele, ele tava com a mão toda branca de pasta de dente em frente ao ventilador. E quase chorando, sabe? Então, assim, não faça isso, gente, porque a pasta de dente, ela não vai permitir que você libere o calor, ela vai reter, né, Edjane? O calor. E tem produto químico, né, também. A manteiga também e a margarina você deixa pra botar no pão, tá? De preferência, bote no pão. O que não fazer, Edjane? Por exemplo, eu, quando meus filhos eram pequenos, eu nunca comprei bombas para dar para meus filhos. Era o traque-traque, era chuvinha, bem de longe, né, era a Valéria que tá me assistindo aqui. Eu tinha um medo infeliz daquilo ali, cara, porque eu sabia. Eu também tem riscos. Desses amigos aí, eu tenho um amigo que tocava sax. Ele foi jogar uma bomba muito forte, jogou a caixa de fósforo e ficou com a bomba aqui no ouvido. A bomba estourou no ouvido, ele perdeu a audição do ouvido direito por conta do tímpano e não pôde mais tocar sax pela pressão que a embocadura do sax faz com o ouvido. Puxa. Ele perdeu o dom, né? Ele sabe, um exímio saxofonista.
Então, vamos dizer para a população o que não fazer em relação também à questão dos acidentes automobilísticos. Gente, pista molhada, muita moto, muito areia, né? Permita-me, André, Sim. voltar pela questão de relação às bombas. Salvo engano, esse é o último ano também da utilização de fogos de artifício com barulho, né? Isso. Então, a partir do ano que vem já É está verdade. proibido. Uma lei importante A aí. lei da né? deputada Cibele Moura. Isso. Parabéns à deputada. Um abraço aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para o Andervan Leão, que está aqui com a gente aqui, dizendo assim, de Jane Negrão, grande profissional e referência da enfermagem do HEDH. Ele manda um abraço aqui para mim, outro para você, meu querido. Seja sempre bem-vindo aqui. Tony, tamo junto. Ronaldo Santos dizia de Jane Negrão, a melhor enfermeira de urgência e emergência. Rodrigo de Oliveira Barbosa mandando palminha aqui, dizendo excelente. Uma galera aqui assistindo a gente aqui. Essa galera todinha aqui é do Hospital de Emergência do Agreste, né? É turma unida. Todo mundo unido, né? Turma unida. Gente, bom trabalho para vocês. Que Deus abençoe a vocês e proteja cada um que tá ali no seu plantão, que vá, que volte para sua casa em paz. Edjane, vamos lá. Ainda buscando um pouquinho sobre as queimaduras, né? A gente vê que os idosos e crianças são muito vulneráveis, Sim. né, a esses acidentes e alguns desconfortos típicos das festas. Então, assim, a gente pode, você mesmo falando, mesmo os fogos de artifício, mesmo aqueles inofensivos, né, que são as chuvinhas, que as crianças jogam perto da fogueira. Mas se pegar no olho... Então, a gente nunca deve deixar a criança sozinhas, manter distância segura das fogueiras, evitar que coloquem os pequenos fogos, né, esses inofensivos, colocar dentro da fogueira, que acontece muito. Evitar os fogos barulhentos também, por causar estresse e até problemas cardíacos em idosos e também com pessoas com sensibilidade auditiva e até crianças com autismo. E os animais. Né? Os animais também, né? É uma grande luta aí do pessoal, os protetores de cães, né? Desses barulhos aí. Então, assim, além de tudo isso, existe também alguns cuidados, né? Todo mundo quer vestir seu filho com roupas típicas, né? Mas que vistam essas roupas, mas com roupas mais seguras, evitar enfeites soltos perto da fogueira, né? E alguns cuidados também que devemos ter até em relação à queimadura. Já teve casos lá de crianças de queimaduras de né, que atingem os olhos com problemas na córnea, de queimaduras que tem até que fazer amputação dos dedos, de dedos. Né? Então, assim, existe uma preocupação grande em relação a isso também. Tem que ter esses alertas aí, esse cuidado. É verdade. Mandei uma imagem aí, Marcão. Eu coloquei uma imagem aqui de propósito para você que está assistindo o NN Play, para você ter ideia do seguinte: não ache que você pode ter a mesma sorte de Vishwash Kamar Ramesh. Oxe, o que é isso, Pepe? O que é que tem a ver isso com a entrevista? Esse nome é o nome do único sobrevivente do voo que caiu ontem na Índia. Eu até pensei que era fake news quando eu assisti, tá? Teve essa história, não foi, Tony? Rapaz, será que esse cara... E a companhia confirmou um único sobrevivente na poltrona 11A. Nunca mais eu vou esquecer dessa poltrona quando eu for voar. Nunca mais. Eu só vou... Tem a 11A disponível? Tem. É nessa que eu quero. Viu? O cara saiu andando com poucas escoriações, né? Então não ache que você tem a mesma sorte desse cidadão Vishwash Kamar Ramesh. Não sei se assim se pronuncia não, mas estou tentando fazer o máximo que eu posso aqui. Por que eu estou dizendo isso, Edjane? Porque a gente precisa ter responsabilidade com a gente, com o outro. Isso, perfeito. Perfeito isso mesmo. Não é? Vamos falar agora também da questão de acidentes com veículos automotores. Tá aí a foto do cara, tá? Tá aí o nome dele lá, a identidade dele. Só teve essas pequenas escoriações. A gente já teve mais escoriações, Tony, em casa. Já, juntando... Já, né? Pois é, tá vendo aí? Então não ache não que esse negócio é sério. Em relação aos acidentes, beber e dirigir é uma coisa que infelizmente é muito comum no nosso Brasil ainda, não é um privilégio de Arapiraca, de Alagoas. Isso também não nos conforta, muito pelo contrário, é acender uma luz e dizer assim, poxa, eu vou passar a chave, vou chamar um Uber, né? Mesmo sendo viagens em períodos curtos, já em distâncias menores, mas ainda existem sim os acidentes, né? Em relação à bebida, em relação à diminuição do reflexo, né? E também em relação a distâncias maiores na estrada, né? Como o
Antônio já tinha falado aí também, fazer o check-up seguro do carro, né, antes de sair de casa, dirigir com velocidade permitida, né, ao bebê dirigir. A gente sabe que há uma grande demanda de pacientes que a gente recebe. Eu acho que a maioria, o quantitativo é muito grande dos pacientes que a gente recebe lá. E geralmente assim, a lei seca tá atuante, a gente percebe, isso é maravilhoso. Quando eu vejo o pessoal assim na lei seca, eu parabenizo e digo parabéns, porque a gente sabe que, é como você falou, a gente dirige pra gente e para os outros também. A lei seca já teve aqui. A lei seca tá, assim, brilhantemente conduzindo isso aí. Mesmo assim, os acidentes graves continuam acontecendo, né? Uhum. São acidentes graves que deixam as pessoas incapacitadas. Quando não tem óbitos, são pessoas que vão ficar incapacitadas pro resto da vida. Ou sequeladas. Né? Tem muitos pacientes sequelados e eles demandam muito tempo dentro do hospital. Eles ficam por vários meses, não são nem dias, são meses que ficam, vão para UTI, aí volta para a enfermaria, da enfermaria às vezes piora de novo, vai para UTI de novo. E isso acontece comumente na nossa unidade, no nosso hospital. E o pior é o seguinte, gente. Veja só, nosso país ele tem um déficit, né, de hospitais. Acredite, nós temos um déficit de hospitais de urgência, de emergência. E você imagina que nesse lugar que esse paciente estava ocupando, poderia ter uma pessoa precisando mais do que ele. Entendeu? Aí, pela irresponsabilidade dele, eu vi uma cena acontecer lá, Tony. Eu estava lá. E essa daí eu vi, não foi ninguém que me contou. E, aliás, parabenizar aqui, porque eu não sabia que era assim. Chegou um rapaz lá, eu estava lá, ele completamente embriagado, com a camisa de um time que eu não vou dizer o time, não era o Asa não, fique tranquilo, tá? Era um time lá do sul do país. E a camisa dele era oficial. Só que ele tinha uma escoriação importante e tem que cortar a camisa. Não dava, ele estava completamente bêbado e estava todo ensanguentado. E aí as meninas pense na confusão para cortar a camisa desse rapaz. A gente estava conversando ontem. Tá? Pense na confusão que foi, né? E aí, a pessoa que estava acompanhando ele, não, mas tem que cortar, e cortaram a camisa do cara. Beleza. Gente, as meninas literalmente deram um banho nele, lá na maca. O seguinte, ele estava numa moto na zona rural, ele caiu da moto e, claro, que na areia, se lascou todinho. Entendeu? E ele estava cheio de areia. Aí eu falei assim, tem que fazer isso, mas tem que fazer. A gente tem que limpar ele todo. Verdade. Entendeu? Eu falei, gente, para mim era... Não, a gente não pode fazer nada aqui enquanto ele estiver assim. Você imagina que responsabilidade. Quero mandar um abraço aqui para Aldenora Laurindo. Ela diz assim, enfermeira Edjane é referência em competência e comprometimento com o serviço de atendimento aos pacientes e aos colegas de serviço. Ela ainda diz, Tony e Edjane são excelentes profissionais. Ana Lúcia Vieira diz, Edjane Negrão, tá faltando completar aqui a frase. Daqui a pouco ela completa. Edjane, vamos falar um pouquinho sobre essas questões assim de quedas de pacientes que estão sozinhos, mas resolveram tomar álcool e pilotar. Se você dirigir um carro bêbado é uma coisa horrível, você imagine você pilotar uma moto. Esses pacientes demandam bastante tempo nosso, né? A equipe de enfermagem de todo hospital trabalha arduamente para a gente tratar esse pessoal da melhor forma possível, independente se está alcoolizado ou não, a gente trabalha com acolhimento, mas a demanda é grande desses pacientes alcoolizados, né? A gente tem que ter cuidado também, até na limpeza, a gente faz uma higienização no paciente para poder atender e para poder fazer a visualização dos ferimentos dele, né? Alguma coisa pode passar despercebido se não tiver todo limpo, né? Todo higienizado. E esses pacientes são esses pacientes que às vezes não deixam nem o médico atender. Não deixam fazer sutura, demandam tempo porque a gente fica lá, rapaz, vamos lá, fulano, vamos fazer o atendimento, fazer a sutura. E a sutura só pode fazer até no mínimo 6 horas, né? No máximo 6 horas, quer dizer. Então, assim, é um paciente que demanda tempo da gente. O serviço social atua também. Às vezes querem sair sem ter ninguém, não está acompanhado, o paciente chega lá alcoolizado. Não pode sair, o paciente quer evadir, aí a gente chama a portaria, conversa. E assim, é um paciente realmente, o paciente alcoolizado, né, é um paciente que demanda tempo e também prejudica até a avaliação do médico. Né, porque alguns pacientes alcoolizados com TCE,
A gente não sabe se é por conta do TCE que o paciente está daquele jeito ou por conta do Alteração de humor, da né? alteração do quadro Do dele, do nível de comportamento. consciência dele. Verdade. Quero mandar um abraço aqui. A Ana Lúcia completou e disse assim: Edjane Negrão, enfermeira top das galáxias. Tony Medeiros é um excelente profissional. A Eliane Oliveira diz assim: profissionais maravilhosos, trabalho aqui e sei da excelência do serviço prestado por eles. Pois é, gente, né? E assim, espero que você não precise descobrir essa excelência. Tá certo? Mas Que seja no Saúde em Foco. eu já descobri, eu já tive lá, né? Eu já tive lá, nesse dia inclusive. E assim, a abnegação é grande. E o pior de tudo, né? É igual aquela história lá da Bíblia dos 10 leprosos, né? Você lembra que o mestre curou os 10. E quantos voltaram para agradecer? 1. Né? Somente 1. Tem gente que, né, não perdeu essa aula. É importante, né, quando você for atendido, se for bem atendido, você voltar lá. Tem até um colega que faz academia comigo, que estava lá, inclusive nessa quarta-feira, quando eu fui falar com o médico. Rapaz, você tá precisando de alguma coisa? Eu digo, não, só estou aqui para falar com um amigo aqui, um médico aqui. E tô aqui, estou à disposição. Ele tá certo, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Edjane, em relação ao que a gente, enquanto sociedade, profissionais, a gente pode fazer para conscientizar aí, Tony, uma população da segunda maior cidade do estado, para onde convergem mais de 45 cidades. Todo o interior de Alagoas compra aqui, vem para cá, consome aqui, se desloca para cá. Às vezes é nesse deslocamento que pode acontecer algumas coisas, animais na pista, né? Você falou em lei seca. Eu até queria aproveitar, já fiz isso aqui com o pessoal da lei seca, né? E pedir que essa fala chegue ao governador Paulo Dantas, o secretário de Segurança, que traga a base da lei seca para Arapiraca. Já passou da hora, governador. Já passou da hora. A gente precisa ter uma base da lei seca aqui. Sabe para quê, governador? Para quando a gente tiver menos esperar, ter uma lei seca na cidade. Quem for podre que se quebre, como fala o negócio. Boa. Entendeu? E não tem hora. Em Maceió não tem hora para ter lei seca, nem local. E outra coisa, a lei seca em Maceió não tem local fixo. É 2 horas no canto, 1 hora no outro, 1 hora no... Você foi pego? Sinto muito por você. Ou preso, carro preso, R$3.000 de multa, né? Tem uma questão que a gente precisa ressaltar, que é também um posicionamento por parte da imprensa, sabe, André? O que você faz aqui, fazendo esse alerta, é preciso que a gente olhe com mais criticidade, seja mais crítico em relação aos motoristas, aos condutores. Porque, inclusive, os meios, os componentes da segurança de trânsito já não chamam mais de acidente, chama de sinistro, porque acidente ele pode ser evitado. E aí quando você se coloca em situação de risco, seja com a bebida, seja conduzindo de forma mal educada, errada, incompetente no trânsito, você tá cometendo um crime, né? E a gente tem que levar isso por exemplo, teve um acidente que eu li num portal que falava o seguinte: a motorista, estava chovendo e tal, e a pista estava escorregadia e ela bateu num carro da frente. Foi por causa da pista? Porque ela não estava sozinha naquelas últimas horas, só ela escorregou na pista. Entende o que eu quero dizer? Sim, perfeitamente. É a educação mesmo. Clara visão de que a gente está querendo esconder, botar uma cortina de fumaça, na verdade. Porque ela se distraiu. Ela podia estar com o celular na mão, podia estar falando com o filho que estava no banco de trás, podia estar fazendo qualquer outra coisa, menos prestar atenção no trânsito, porque você está vendo o carro parado na frente. Então a gente precisa ser mais crítico também, para não passar pano para motorista que está cometendo crime, né? Tem outras situações, vai viajar para uma outra cidade, para um show de São João, de São Pedro e tal, vai voltar tarde da noite, não bebeu, mas está com sono. Olha o risco. Tem que ou troca, tá com sono, você vem com mais alguém no carro, repassa a chave. Não é só na hora da bebida, não. É verdade. Mas dá uma cochiladazinha ali, só precisa de 1 segundo.
Eu já viajei com sono e é algo terrível. Terrível. E eu parei naquele trevo na entrada da Barra de São Miguel, tem aquela rotatória perto do Ninho do Galo. Sim. Eu parei um pouco depois e fui cochilar. Porque eu estava cansado. Não estava nem vindo de show, estava saindo de trabalho, viajando para casa. Então é preciso ter essa percepção também de que ninguém é super-homem nem Mulher Maravilha, né? E você às vezes, né, Diane, você relaxa. Eu já tive... Gente, é uma sensação terrível. Uma vez eu conheci uma pessoa que disse assim, você já dormiu com os olhos abertos? Eu digo, bicho, não brinca comigo, não. Né? Eu era representante intermédio e viajava muito. E teve uma vez, eu vindo de Maceió pra cá, que eu fiz isso. Porque, primeiro, você vem com o vidro do carro fechado, o ar-condicionado favorece isso. Né? Eu vou dar uma dica aqui de ouro pra você que não quer dormir no volante, tá? Que não quer dormir no volante. E me disseram isso e dá certo. E dá certo mesmo. Só que eu não sabia dessa ideia. E aí, naquela reta, você vem ali na BR-101, né? 101 Sul, né? Sim. Ali na Barra de São Miguel. Aliás, ali 101 Sul. Isso, depois de São Miguel, né? Ali é BR, São Miguel dos Campos, BR 101. À direita, Arapiraca. AL. Pronto. AL 220. Vindo para Arapiraca, Campo Alegre e tal, AL 220. Exatamente. E quando você entra ali que pega aquele retão depois de São Miguel, gente, o olho deu uma... O olho estava aberto. Eu via, mas eu estava dormindo. A mente desligou, né? Você, o som do carro baixinho, você com o ar-condicionado ligado e você tende a relaxar. E quando você relaxa, o que é que você faz? O seu pé, ele pesa no acelerador. Agora, uma dica de ouro para você que não quer dormir. Compre goma de mascar, chiclete, e comece a mascar chiclete. Esse movimento da mandíbula não permite você relaxar. Você não dorme. Não tem café, não tem nada. Se você mascar chiclete, você não dorme. Então, compra o teu chiclete e vai na paz. Ou então, para. Sabia não? Pois é, não sabia não. Né? Então, vai dormir, durma num posto de gasolina ali, dá uma parada, depois lava o rosto, toma um café, compra o chiclete e segue viagem. Exato, às vezes até só o fato de você parar, descer ali do carro, dar uma voltinha, se espreguiçar e tal, você já ativa a musculatura, já ativa novamente o cérebro, né, Diane? Sim. Trazendo aí também mais informações aí sobre outras... Casos de não ver lá de acidentes que foram por cochilar, né? Exatamente. Ronaldo Santos disse: Antônio Medeiros, um dos melhores comunicadores de jornalismo, um poço de competência na profissão. Isso mesmo, Ronaldo, concordo. Vou acabar acreditando. Agradecer aí esses obrigado. colegas, né? Você tem essa estatística de amputados aqui? Vamos pegar aí a nossa... Sequelados, no caso de acidentes. Sequelados e impossibilitados de depois ter uma vida normal. Amputado de membros inferiores ou superiores? Tem as amputações traumáticas. A gente tem aqui, no ano de 2024, tiveram 64 amputações traumáticas. Em 2024. É muita coisa, gente. Fora aqueles que não passaram por isso, mas que não têm a mesma mobilidade que antes. Isso. Sim. Né? Vai precisar ficar acamado, vai precisar de uma atenção. A gente já conversou sobre isso aqui, né, André? Sim. Vai precisar de uma atenção diferente, medicamento deixa de trabalhar. Fisioterapia, talvez pro resto da vida. Tem que ser reabilitado novamente, né? Tem que aprender, tem uns que é como se estivesse aprendendo a andar de novo. Vários casos de ainda pacientes de fraturas de fêmur, que são inúmeros lá no hospital, tipos de fraturas a membros inferiores. Os pacientes vão, às vezes, infeccionam as cirurgias, que não fazem aquele tratamento correto, e o paciente retorna de novo, né? Então, assim, é uma demanda grande de pacientes, né, das cirurgias ortopédicas. Tá. Aproxima mais a sua cadeira para frente, para que você possa... Vamos lá. Isso, aí. Outra coisa também que a gente precisa falar aqui é da responsabilidade que você deve ter com o outro. Você falando aí, Tony, uma coisa que eu vejo sempre aqui em Arapiraca, e é desnecessário, gente. Quando um semáforo abre, meu amigo Pita da SMTT, um grande abraço para você, grande Pita, que sempre ouve o Saúde em Foco. Gente, quando um semáforo
um semáforo abre em Arapiraca, parece que a gente tá apostando corrida com alguém. Fórmula 1. Fórmula 1. Né? Tem gente que passa na sua frente ali e diz assim, rapaz, eu digo, vai em paz, meu filho, né? Eu já passei dessa fase. Pode ir, vai-se embora. É carro, é moto. Quando não é um cara buzinando atrás de você, né? E outra coisa, eu tenho um aplicativo, a Samsung, né? Tem um aplicativo, meu celular é Samsung e ele tem um medidor. Certo. Que ele diz quanto tempo, olha isso, gente, quanto tempo você utilizou o telefone ao volante. Ixi. É uma vergonha, né? Mas tem. Dedo duro. Tony, eu saio daqui para Maceió, aí o que é que eu faço? Quando chegar ali no Trevinho, como eu sou um marido bem dominado, para não dizer o contrário, eu comunico, né, a minha digníssima, minha filha, ó, eu tô saindo, tô desligando o celular, quando eu chegar em Maceió no meu destino, eu te ligo. E desligo, boto no modo avião. Ouvindo minha música, boto aqui na NN e vou embora. Né? Dá para ouvir até lá. Eu comecei a fazer isso, isso não é uma coisa que eu comecei a fazer há muito tempo, não. Eu comecei a fazer isso de uns 3 anos para cá. Por quê? Porque se o telefone toca, tem uma mensagem no WhatsApp, gente, você vai querer ver, você vai querer ler. Né? Verdade. Então, Edjane, vamos falar um pouquinho dessa questão da educação no trânsito que a gente precisa ter. Né? Eu vejo, gente, aqui, quero mandar um abraço aqui para os entregadores, pessoal de aplicativo, né? Que a gente tanto reclama deles, mas ninguém quer comer a pizza fria, né? Não. Ninguém quer comer o jantar frio, ninguém quer comer o cachorro quente frio. E esses caras, para entregar tudo quentinho, esses caras pintam a peste, como diz aqui o negócio. É uma velocidade da bexiga que os caras empreendem para entregar. Eu entendo que ganha por entrega, né? Mas a gente já teve situações aqui que o entregador teve a perna amputada, né? Ali em frente ao DR, naquela conversãozinha que não tem que fazer conversão, ali é passagem de pedestre. Mas vai economizar um pouquinho, perder uma perna. E é triste. E a pista está escorregadia agora, Edjane, né? E Tony também. Molhada com areia, qualquer frenagem, o carro vai, a moto vai. A planagem, né? Também. A gente entende a necessidade, a questão social, a necessidade de manter a família, mas que você volte para casa, né? E as motos, né? É a maior população. Tem mais moto do que gente, né? Vamos falar de moto. Vamos falar de moto Os aqui. Os acidentes de moto ganham disparado. Quais são os números aí, Edjane? Olha, até 2023 foram 648, foi a média mensal. Foram 7.780 em 2023. Em 2024, esse número subiu para 8.872, uma média de 739 acidentes por mês, né? E até 2025, até maio, né? Nós já estamos com 3.653 acidentes de moto. Metade do ano. E pelo que falta fechar junho. Pelo que está projetado aí, né? 731 a média mensal de acidentes de moto. Isso os registrados que vão para lá, né? Registrados que vão para lá, que são notificados. Imagina ainda o que tem por aí, né? Que o paciente vai chegar depois, diz que foi só uma queda e já entra nem como acidente, já vai entrar como queda. Aí existe também essa nomenclatura, né? Que pode diferenciar. Dona Hilda, um grande abraço para a senhora que está aqui. O povoado Capim, um grande abraço para a senhora, para sua família, um bom São João, né? Um bom dia de Santo Antônio para a senhora, um bom final de semana aí, a dona Marleide Leite, a Iraneide, a Neide, né? A Mércia e a Ângela lá em Olivença e também a dona Marleide Leite lá em Garanhuns, que não perdem um Saúde em Foco com a gente aqui. Tem outra, tem um casal aqui que está junto há 57 anos. Rapaz, olha, eles estão aqui, seu Antônio Cirino e dona Rita lá do Poção, juntos há 57 anos, ouvintes diários do Saúde em Foco. Um dia abraço, seu Antônio Cirino e dona Rita mais uma vez. O problema em relação às motos é que também o para-choque da moto é o piloto, né? É o garupa. Não tem sistema de proteção, assim, é o capacete e outra, lembrar de fechar a jugular, né? Não pode ser só botar o capacete e a jugular ficar aberta, porque num acidente o capacete voa e a cabeça vai no meio fio, né? Vai direto ao chão. Geralmente o carona sai muito machucado. Geralmente a gente vê, né? É comprovado
Que realmente... No ano passado, eu acredito, no finalzinho do ano passado, o Marcão vai se lembrar desse acidente. Ali na Rua Marechal, um rapaz ia ia pro trabalho, gente, uma lanchonete. E acredito que ele vinha desenvolvendo velocidade e passou um cachorro. Foi no sábado de manhã, eu estava assistindo o comando nesse dia. Ele foi livrar do cachorro. E aí ele derrapou e meteu a cabeça numa calçada, que inclusive a calçada muito alta. E ele estava de capacete, mas teve morte instantânea. O capacete não conseguiu absorver. Os parentes viram, eu acompanhei ao vivo aqui. Foi desesperador ver aquelas cenas. A família chegando e vendo a pessoa indo para o trabalho. Foi fazer uma boa ação. Foi livrar de um cachorro, coisa que eu faria, você faria, qualquer um faria. E, infelizmente, acontece um negócio desse. Você imagine, estava com o capacete, né? Imagine se não tivesse com o capacete. São essas situações que a gente tem que repensar de fato sobre os dispositivos de segurança, sobre não pilotar, por exemplo, com a chinela, usando chinela, calçado com chinela, né? Tem que ser um calçado você preso. Dirigir também com sandália de dedo, não pode. Dirija descalço. Descalço você pode. De sapato. Exato. Né? Exato. Então, mais simples, descalço. Exatamente. Porque a chinela pode enganchar ali e acabou. Enganchou ali, você vai acelerar. E esses acidentes em relação aos capacetes, você falando aí, Tony, muitos casos a gente vê que em estradas vicinais, né? As pessoas no interior não utilizam capacete e a gente vê muitos casos que chegam no hospital de emergência dessas pessoas. Muito acidente e a maioria são acidentes graves que chegam. E tem que ter também essa questão da residência. Outro dia eu fui pegar umas informações no serviço social lá na emergência e tinha uma jovem senhora sentada e tal, e aí ela puxou conversa, tal, você é assessor, tal, estou assessor aqui e tal. Você está com alguém internado? Ela estou meu irmão. Seu irmão 23 anos. Eita, rapaz, foi o quê? Foi acidente. A gente pediu tanto para ele não sair, ele foi pro bar no sítio. E quando estava voltando para casa, já tarde da noite, perdeu o controle da moto, bateu numa cerca. Não, mas dessa vez aí ele aprendeu a lição, né? Tá internado, não, já é a 4ª vez. Meu Deus. Então, precisa de algo mais, né? Pra criar consciência, né? No meu tempo, né? Vamos dizer assim, faz uns 40 anos isso, eu paguei educação para o trânsito na escola, Jane. Eu acredito que era uma matéria que deveria voltar ao ensino, inclusive no ensino pequenininho já, no maternalzinho lá, da criança já estivesse entendendo, né? Para cobrar do papai, o senhor passou no vermelho. Que vergonha, né? Que vergonha. Né? Papai, você não pode beber e dirigir. Papai, você não pode jogar a lata de cerveja, de refrigerante pela rua. É uma coisa que também costumeiramente se faz aqui, eu já vi várias vezes. Sim. Um grande abraço aqui para a Uninha do Lava Jato. A Uninha às vezes pegava o meu carro quando meus filhos eram pequenos. Ele disse, meu amigo, o que é isso? Eu digo, eu prefiro jogar aqui. Eu jogo aqui, porque aqui eu trago pro Lava Jato, você recolhe, entendeu? Mas eu não sou um porco. Eu não vou emporcalhar a minha cidade. Eu não vou jogar papel de biscoito, de caldo de cana, de lanche, de lata de refrigerante, de todinho, de tudo que meus filhos comiam dentro do vai ficar dentro do meu carro. Ficava ali a semana toda. Na quinta-feira eu ia lavar e disse, meu Jesus, deixa aqui. Vira o carro do lixão, mas se olhar meu carro agora, tá cheio de garrafa d'água, de garrafa com... Também. Porque tem que ter esse controle. Até porque o sistema, ele tá interligado. Olha como uma situação simples, ela tá interligada com tantas outras coisas. Você joga uma garrafa dessa, uma garrafa PET na rua. Se não tiver um sistema, se for um dia que a limpeza já tenha passado, só vai ser recolhido no outro dia. Se chover nesse dia, antes da limpeza passar, vai levar para a galeria. Vai entupir a galeria com a chuva. Vai provocar alagamento. E você vai culpar quem? A prefeitura. Aí é onde eu digo. Quando a gente tem que descer a lenha na prefeitura, a gente desce também. Mas né, você está errado. E quando, para falar bem, não vai falar nada, então não jogue. Exato. Né? Cumpra a sua parte também, de cidadão. Faça a sua parte. Aí a gente vê aqui no Comando 91, por exemplo, Adjane, pessoal descartando lixo, onde não pode jogar lixo.
Aí fica reclamando, tá aparecendo escorpião na minha casa. Tá aparecendo pouco, devia aparecer mais. Você tá um terreno baldio na sua casa. Você pega o lixo da comunidade todinha, vai jogando lá, vai aparecer rato, vai aparecer escorpião, vai aparecer tudo que não presta. Né? Porque é uma questão de consciência, de educação. Somente isso. O lugar do lixo é onde? No lixo, na lixeira. Né? O Ronaldo Santos diz assim: Edjane Negrão, não é à toa que você é essa excelente liderança aqui na UE. Competente, amiga, acolhedora e muito profissional no que faz. Né? A Irenita diz: meu amigo, esse rapaz que está aí dessa voz grossa é o que trabalha no ALTV. Ele e a esposa, sim, é ele mesmo, a Priscila Anacleto. Um grande abraço, Pri. Esposa dele, né? Eu sei que essa não é ela, não. Ele é meu amigo. Me tire essa dúvida, por favor. Não, Neide, não é não. Essa não é não. Essa aqui é Edjane Negrão, aqui, enfermeira aqui da unidade de emergência do Agreste, tá certo? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui para que a gente possa entender. O que mais você pode trazer desses dados para a gente aqui, Edjane, para a gente sair daqui esse final de semana e dizer assim: poxa, eu vim no Saúde em Foco aqui, vou me conscientizar um pouquinho mais e botar minha cabeça no travesseiro para dormir em paz. Tudo que a gente já falou aqui, não é? As entradas de emergência por agravos de trânsito são enormes. Como você bem falou na quinta-feira, né? O hospital já estava começando a encher de novo. Né? Tem dias que a gente chega até 40 pessoas no corredor, né? Isso aí a direção, junto com a secretaria, né? A gente faz de tudo para demandar mais gente, para fazer assistência e tudo, mas a gente pede, né, que as pessoas se conscientizem mais, né, com o trânsito, tenham cuidado em relação a beber, dirigir, evitar passar a chave, ter cuidado nas festas em relação até a parte de queimadura. Às vezes os pais estão bebendo e as crianças se queimam, estão sem supervisão. Então, tudo isso demanda em ações que a gente fazendo, tendo esse cuidado, tendo esse zelo, né, com a família e com tudo que a gente pode fazer, né, para melhorar aí em relação aos cuidados. E é importante lembrar, André, Edjane, não sei, colocar essa história aqui na brincadeira também, de que muita gente recebe familiares, amigos, é um período de férias, né, para muita gente, férias escolares e tal, acaba coincidindo com as férias profissionais, aí viaja, vem visitar, e aí ter esse cuidado também em casa, porque, por exemplo, vai mexer no equipamento de som, vai mexer na TV, saiu aqui, vou mexer aqui no sistema elétrico, chovendo, pode ter dado um problema. E ter cuidados com a questão da descarga elétrica também. E também é importante, é verdade. E assim, gente, ainda bem que colocaram aqueles tipos de tomada agora que você só leva choque se botar um prego mesmo lá. Né? Porque antigamente tinha aquelas tomadas que eram mais... Essas casas mais novas agora já vem com o sistema... Aquele sistema que quase que impede. Então não deixe, gente, criança manusear aparelhos elétricos, colocar na tomada. Não mande criança. Liga ali pra mim, não ligue não. Vá ligar você. Perfeito. Porque às vezes a criança liga com o dedo junto. Leva uma descarga, né? É complicado. E pode ser fatal, como já foi. A senhora que está em casa, não lave roupa na sua lavadeira. Não deixe a sua lavadora de roupa ligada e você vai colocar a mão dentro na água. A água está energizada ali. Isso. Não é? Tem o caso daquela moça também, né? Foi passar a chapinha no cabelo, né? Com o cabelo molhado. Então, esses casos de acidentes domésticos são muito corriqueiros, né? A gente tem muitos casos de descarga elétrica. Não só descarga elétrica assim, mas os casos de pacientes, né, dos trabalhadores que estão, o pessoal da energia, né? Que vai, sobe. Já teve caso de pacientes morrerem carbonizados, né? Acho que você viu esse caso no ano passado, foi horrível. E assim, mas sabendo, né, que ter esse cuidado, né? O pessoal vai passar fio para equipamento de som agora, nessas festas juninas. Isso. Ter bastante cuidado, né? Em relação a isso aí. E Edjane, a gente está na iminência de estar sendo construído o Hospital Metropolitano. Sim. Né? As obras estão em andamento, deu uma parada e retomaram sabe se tem alguma previsão de que ele seja entregue aqui pra gente? Ano que vem, 2026. 2026. Isso vai ajudar muito, né, Edjane? A desafogar, porque muita gente não entende. Chega lá e um corredor tá lotado. E às vezes só sabe descer o pau, como a gente fala aqui. O corredor tá lotado. Quer fazer uma aposta comigo? Quando o Hospital Metropolitano estiver
inaugurado. O corredor também vai estar lotado também. Se tivesse outro, o corredor ia estar lotado também. Eu não estou passando banho aqui para ninguém não. Quem me conhece sabe que eu não faço isso não. Tá certo? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, ó. Nós precisamos aprender a ter educação na essência da palavra. Entendeu? Então, por quê? Porque Arapiraca, gente, é polo. É polo. Eu vou falar aqui, eu não vou falar cidade, nem vou falar... Até porque já passou. Mas eu tenho uma pessoa da medicina que disse assim, André, eu já recebi pequenos pacientes aqui que a prefeitura gastou um motorista e uma viatura para vir tomar um soro. Entendeu? É fácil, né? Você comprar uma ambulância para despejar aqui. É logística. E às vezes a ambulância não fecha direito a porta, né? Não tem... É verdade. A ferrugem comendo de um lado, a massa do outro. Pois é. Aí você paga... Entendeu o custo disso? E esse corredor, André, que a gente vê, geralmente são as pessoas que são mais pacientes com fratura de acidente de trânsito. O corredor que é formado, geralmente, 90% é de pacientes de ortopedia. Né? Então, assim, existe uma grande demanda do Estado, né, de fazer circular essas cirurgias, os pacientes fazerem essas cirurgias. Tem dia que vai girando leitos e vai conseguindo, né? É um trabalho árduo da direção, das meninas do núcleo interno de regulação. Mesmo assim, ainda acontece de ficar vários pacientes no corredor. E isso poderia ter sido evitado, né? Com se certeza. você tivesse feito tudo com o que a gente já falou com aqui, certeza. Né? Cuidado e a educação. A gente está falando da maior instituição hospitalar do interior do estado. São 180 leitos. 180. E ter uma superlotação é porque é mais ou menos como construir mais cadeia do que escola. Uhum. Então a gente vai estar sempre com a cadeia. Superlotou aqui essa aqui, vamos construir outra. Vamos construir outro presídio. Vamos aumentar esse outro. E tal. E vai cheio. E não é melhor investir na educação? Pois é. Porque evita de estar lá. E olha, viu, que o corredor, ele ainda surge, porque no nosso setor, na emergência, no meu setor, são 43 leitos só na Amarela. Esses leitos deveriam ser utilizados para observação apenas, observações mais rápidas. Sim. Observação no máximo 24 horas do paciente. Sim. Mas o que acontece? Tem esses 43 leitos, tem os 8 leitos da área laranja, que também serve como UTI, quando as UTIs estão lotadas, a gente fica lá, tem essa retaguarda. E mesmo assim ainda acontece, porque o nosso status hoje, a nossa realidade de Arapiraca, do Hospital de Emergência e das cidades circunvizinhas, é que não tem condições, as enfermarias estão lá, tem as vagas de enfermaria, mesmo assim, ela superlota e lota com pacientes internados que passam bastante tempo ainda na área amarela. É complicado. Eu quero agradecer aqui, Edjane, a sua presença, Edjane Negrão, que é enfermeira aqui da Unidade de Emergência do Agreste, o Tony Medeiros, que é assessor de comunicação desse importante hospital aqui. Tony, muito obrigado. Um abraço aqui a Ana Lúcia Vieira. Ela disse assim: parabéns, André, pelo seu belíssimo programa e por receber esses dois profissionais de excelência, que é Edjane Negrão e Tony Medeiros. Muito obrigado, Ana Lúcia, pela deferência aqui, pelas palavras, tá? Mais uma vez, Tony, o espaço está sempre aberto para vocês, para a unidade de emergência. Edjane, quando quiser, quando precisar de alertar a população, a gente está aqui para servir vocês da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigada, André. Já era uma fã sua, e agora lhe vendo pessoalmente e vendo assim da importância, né, do seu trabalho, de estar aí levantando aí esses fatos, né, dando as nossas dicas de ouro também. Sim. Né? Essa eu vou até comprar chiclete agora quando sair. Tá tudo certo. Quero agradecer, né? Quero agradecer os meus amigos aí, colegas, né, que trabalham com a gente e que tenta reconhecer nosso trabalho, né? Reconhece, né? Reconhece nosso trabalho. Dizer que é um prazer fazer parte da unidade do Hospital de Emergência. Eu trabalho lá há 22 anos, né? Sou enfermeira de formação, gosto demais do que eu faço, sou feliz sendo enfermeira. Okay. Agradeço demais. Bacana, obrigado, Tony, mais uma vez. Obrigado, André, parabéns, Edjane, pelas informações, foi lá pesquisar, trazer números pra gente, é sensacional, assim, essa é a maneira com que a equipe profissional se comporta, André. Perfeito. Essa abnegação, essa dedicação de levar sempre mais informações do que o que a gente imagina para a população. E agradecer a você mais uma vez por esse espaço aqui no Saúde em Foco, agradecer de coração aberto e carinhosamente a todos
todo mundo que participou aqui do programa, mandando mensagens carinhosas também aqui pra gente. Isso reforça também o que a gente tem feito diariamente. Eu sou apenas um intermediário entre o que é bem feito lá dentro e a sociedade. E isso só acaba refletindo também para o nosso trabalho. Fica fácil trabalhar com esse jardim. Bacana, bacana. Deus abençoe cada vez mais. Gente, amanhã tem Asa e... Amanhã não, domingo. Domingo, Asa e Goiás? Barcelona. Não. Barcelona. Amanhã tem CRB. Estou confundindo. CRB e Goiás amanhã às 16 horas aqui pelo NN Play, tá? Então não perca, tá? E domingo Barcelona e Goiás, direto lá. Barcelona e Asa, direto lá de Ilhéus, não é isso? Isso. É Ilhéus, na Bahia. Tá bom, gente? Boa tarde, bom final de semana e a gente volta na segunda, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.